Mercado internacional. O Brasil exportou mais de 203 mil toneladas de carne bovina in natura em agosto. Esse foi o melhor desempenho entre todos os meses. Antes desse recorde, o melhor desempenho foi em setembro de 2021, quando o volume exportado foi de 187 mil toneladas. O volume médio diário embarcado foi de 8 mil toneladas, o que representa um aumento de 7% frente à média diária de agosto de 2021, quando foram exportadas, em média, 8,26 mil toneladas. O preço médio da tonelada está em 6,1 mil dólares, incrementando 8% frente ao preço médio da tonelada em agosto de 2021. E esses números de embarques de carne bovina somam-se ao volume exportado de milho, que deu um salto de 74%, também atingindo recorde em agosto. E esse é o assunto da nossa entrevista especial de agora. Eu recebo na nossa sala virtual, aqui na ABCZ TV, o economista Felipe Prince. Felipe, boa noite. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no ABCZ News. Boa noite, César. Boa noite a todos os colegas da ABCZ TV. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Felipe, a agropecuária brasileira é uma das principais responsáveis pelo superávit da balança brasileira, que chegou a mais de 4 bilhões de dólares em agosto. Um ótimo resultado, né? Exato, César. A gente sabe que a questão cambial, aliada à competitividade, né, do nosso agronegócio, com o aumento da produção de grãos, o aumento da produção de carnes, tem tornado os produtos brasileiros cada vez mais atrativos, né, para os nossos principais compradores, especialmente China, a União Europeia, novos mercados que nós temos conquistado também. E isso é muito importante para que a gente consiga manter a economia com um crescimento sustentável para o nosso Brasil, né? Aí quando a gente fala então sobre agosto, não chega a ser um mês atípico, né? As circunstâncias no mercado interno e externo é que levaram a essa situação. Exato, César. Na verdade, quando a gente está falando de grãos, nós temos um mês que é caracterizado por um volume menor, né? Nós tivemos o pico das exportações no período de colheita, né? da safra de verão, março, abril, maio, e agora nós tivemos, como você bem disse aí, a questão da safrinha, né? Do milho, que também apresentou um recorde de exportações no mês de agosto. E isso significa que nós temos nos Estados Unidos uma preocupação com a safra americana. Até os preços em agosto do milho no mercado interno, eles se elevaram em 5% no Brasil, né? Muito devido à preocupação com a safra americana e também ao aumento da demanda internacional, e também o consumo no mercado interno, que tem se mantido bem aquecido, né, nesse período, que agora a gente está se preparando para a safra verão. Nós estamos vendo um período de movimentação mais no sentido de compra de insumos, preparando aí o Cerrado, a região do Triângulo Mineiro, para o plantio da safra verão em setembro, outubro. Mas foi um mês de surpresa para todos nós, César, esses volumes embarcados, que significam não só mais volume exportado, mas também uma receita maior, né, em relação ao ano passado, devido ao aumento dos preços das commodities e também, como eu disse no início, a própria desvalorização cambial, né? O nosso câmbio, nosso dólar acima de R$5 significa uma receita obtida pelo agricultor brasileiro em reais num volume mais satisfatório, né? A partir desse resultado que nós tivemos em agosto, já é possível prever como será o comportamento do mercado agora nesse mês de setembro? Sim, César. Especificamente aí na questão da carne bovina, nós temos um aumento das compras chinesas. Hoje a China ela representa aí por volta de 52% das compras de carne bovina do Brasil. E esse aquecimento da demanda ela tem sido provocada pelo estoque que a China vem procurando fazer, se preparando já para
para o Ano Novo Lunar Chinês, que acontece em janeiro. Então, a nossa expectativa é que em setembro, outubro, novembro e dezembro, nesse último quadrimestre, a gente continue com essa demanda aquecida. A nossa expectativa é que a gente chegue a 1,8, a 1,9, já quase bilhão de toneladas exportada, milhão de toneladas, aliás, exportada pelo Brasil em 2022, batendo aí os recordes de todos os anos que nós já tivemos na série histórica. Então, é um número excelente, esse número de exportação. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar é a participação dos Estados Unidos também. Até o ano passado, os Estados Unidos representavam de 4% a 5% das compras de carnes. Os Estados Unidos hoje é o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil. E a participação hoje do país norte-americano é de 9%. Então, ele também tem ajudado a sustentar esse crescimento das exportações de carne bovina brasileira. A gente acredita que isso vai continuar até o final do ano. Criadores de olho nesses volumes importantes e consideráveis que foram registrados em agosto, mas também de olho no mercado interno, com esses embarques, como esses embarques eles impactam diretamente no produto que é oferecido aqui internamente. Exato, César. E isso até foi uma questão que nos intrigou no mês de agosto, porque apesar desse aumento das exportações nas principais praças aí de comercialização de boi gordo, nós tivemos queda de R$20, R$25 na arroba ao longo do mês de agosto, apesar desse bom volume de exportação que o Brasil representou. Então é importante o produtor entender que hoje existe aí um descolamento entre o mercado de exportação e o mercado interno. Nós tivemos até alguns frigoríficos que paralisaram suas atividades por alguns dias no mês de agosto, porque a indústria de carnes está com um bom estoque, e isso diminuiu aí a escala de abate em algumas regiões, e a tradução disso foi um preço menor recebido pelo agricultor. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele nos últimos 2 anos, especialmente com a pandemia, diminuiu o consumo de carne bovina, o consumo per capita, em substituição de outras proteínas mais baratas. Então, isso está muito ligado à situação financeira, à situação econômica do consumidor, mas que nós esperamos que isso deve aumentar. O Boletim Focus dessa semana já trouxe uma expectativa de crescimento do PIB acima de 2%, e é bom a gente lembrar, César, que esses mesmos economistas, especialistas que estavam indicando um crescimento do PIB brasileiro de 1% a 1,2%, hoje já estão apontando para um PIB acima de 2%, então a economia tem se recuperado, apesar de ainda muitas famílias estarem endividadas, os juros estão mais caros, a gente tem todas as incertezas ligadas ao cenário eleitoral, mas nós acreditamos que em 2 a 3 meses o preço no mercado interno deve se recuperar também com essa geração de empregos que o Brasil tem tido. A expectativa em 2023 é da gente receber um volume recorde de investimentos estrangeiros, e isso significa aquecimento da economia, que se traduz no melhor preço recebido pelo pecuarista e que pode trazer uma remuneração mais alta, passando aí esse período em que a economia tem andado meio de lado, mas que as expectativas aí para os próximos 3 meses são boas. Boas expectativas, vamos continuar acompanhando os números do mercado então, torcendo para que esses bons números também continuem na pecuária leiteira, Nós estamos falando aí da pecuária de corte, mas também temos visto bons números do valor pago aos pecuaristas de leite, principalmente nas principais bacias leiteiras aqui do país. Felipe Prince, economista, hoje mais uma vez trazendo informações do mercado aqui para nós no ABCZ News. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima conexão. Obrigado, César. Sempre às ordens. Um abraço a todos aí. Boa noite. No próximo bloco, a gente fala da comercialização das doses de sêmen dos animais classificados no PENAT, que já está quase no fim. E ainda hoje, a terceira reportagem da Rota do PMGZ, agora pelo estado de Minas Gerais.